vida é feita de sonhos e você está fazendo o que com os seus? Tem muita gente que desiste dos seus objetivos no meio do caminho e tem gente até que desiste de sonhar. Mas se todo mundo resolver fazer isso, o mundo fica estagnado, porque tudo que existe de inovação e melhoria no mundo veio de um sonho de alguém. Eu sou a doutora Vanessa Sesnick, doutora em psicologia, e o Vozes de Superação nasceu para te ajudar a superar os seus obstáculos em direção aos seus sonhos. E hoje eu tenho um convidado super especial, que é o Bira Silva, que ele é empresário na área da saúde e na área automotiva, para poder contar para vocês as histórias de superação e sonhos dele, para você poder entender que segredo foi que ele usou na vida dele para superar cada um dos medos e obstáculos que ele encontrou. Muito obrigada, Bira, por estar aqui, por ter aceitado esse convite e estar aqui compartilhando a sua história com tanta gente. É uma honra estar aqui com vocês, maravilhoso. Minha primeira vez, mas estou contente de verdade. Que Gratidão pelo convite. Show, então vamos lá, vamos Bora, conversar sobre vambora. seus sonhos. Eu sei que existem muitos sonhos ainda, mas você já realizou muita coisa. Sim. E muita gente nunca realizou nada ou realizou e travou na vida. Então a gente quer saber que sonhos você já realizou, que obstáculos e dificuldades você encontrou. E pode falar de sentimento mesmo, porque as pessoas querem É o que é poder. importante, né? É o que é importante Tem depois que do ter final. sentimento em tudo E isso. que faz né? a gente ser tudo igual. Tudo ser humano que sente todas as mesmas coisas. Então, As mesmas emoções, tudo juntos, né? exatamente. Então, Legal, gostei. compartilhe um pouco sobre a sua jornada, como que foi, que a gente quer saber todos os detalhes. Não, legal, vamos lá. Principalmente, eu comecei a trabalhar bem cedo, né? Já almejando a ter meu próprio negócio. Infelizmente, perdi meu pai logo bem cedo, com 11 anos de idade. E aí a gente meio que perde a direção da vida, né? Mas, graças a Deus, segui um caminho correto, trabalhando bastante, me dedicando. Teve seus altos e baixos, né? Tive muitos medos. E até interessante que o medo, na verdade, até eu vim pensando, refletindo sobre isso, me ajudou bastante. Ah, é? Bastante. Por quê? Inclusive na parte de saber que o meu medo maior era acreditar em mim mesmo e saber o meu limite, até onde eu poderia chegar, né? Então, às vezes você fica com receio de fazer as coisas meio na dúvida, e com muito medo, você acaba perdendo também muitas oportunidades. Mas também quebrei muitas barreiras com isso, né? Tive meus altos e baixos, né? E devido a isso, ter muitos problemas na vida, como muitas pessoas passam por isso, eu tive também. Então, hoje, o que foi a base para me fortalecer mesmo, foi eu queria desde cedo constituir uma família. Que legal. Então, casei logo cedo, já estou com 27 anos de casado. Ou arrependimento, podia ter sido antes, né? 30, 40, né? Que legal. Mas foi bem legal. E tenho uma filha de 9 anos, a Aimee, coisa linda, meu amor. E assim, fomos aos poucos, né, galgando, trabalhando bastante, passando muita dificuldade, tanto na área que eu escolhi, automotiva, que é um mercado que, assim, às vezes ele é um pouco ingrato, tem às vezes uma fama um pouco ruim, mas tem muita gente boa nesse mercado. Como também conheci a outra empresa na área da saúde, né, que é de fisioterapia, e que é a Core Sport. E aí conheci o Leandro, que é meu sócio, e ali a gente se desenvolveu alguns projetos juntos e foi caminhando e está fluindo bem. Temos muitos projetos para frente ainda nessa área e na automotiva também, né? Então está bem gostoso. Então Show. a gente está buscando um caminho saudável e legal para Top. trabalhar. E você falou assim, passamos dificuldades na área, né, da empresa automotiva, mesmo na área da saúde. Sim. Que tipo de dificuldades, que tipo de problemas você encarou? E entendendo assim, todo ser humano passa por problemas. Então, qual que foi os seus desafios, aquilo que você falou, puxa, eu tive que superar isso para seguir em frente? Eu tive muita dificuldade, Vanessa, até em relação com pessoas, né, que vivem nesse meio, que eu precisava muito, a gente precisava montar um time gostoso, trabalhar bem saudável, né?
E as minhas maiores dificuldades na época foi isso, arrumar um time legal Tá. e aí deixar, como diz, você deixar conduzir uma empresa até às vezes na mão de terceiros, que não é legal. Então, hoje, eu prefiro trabalhar numa área que eu domine, né? Que eu conheça, entenda certinho, porque assim, a dificuldade todos nós temos, né? Mas a minha maior preocupação que eu tinha com as empresas, e isso também deixava muito à vontade, e aí é onde você perdia o controle, perdia a mão, né, do negócio. E às vezes nem tudo saía como você conduzia. Então foi bem preocupante, passamos um período bem apertado, com muito medo do mercado, principalmente na época de pandemia que passou, né? A Então, pandemia foi um fantasma para nossa Senhora, grande parte eu das acredito. pessoas, né? Eu acredito muito nisso, viu? Porque teve muita gente, como nós passamos uns momentos mal bocados, né? E para mim foi muito difícil. E assim, Vanessa, é engraçado que às vezes você está numa situação bem delicada, você está sensível, tudo, né? E às vezes você quer estender a mão para alguém, né? E às vezes até as pessoas que você acha que vai te apoiar, que você acha que está ali do teu lado, né? É as que menos te ajudam, dependendo da situação. E muitas vezes eu senti que dependia mesmo, Vanessa, da minha força de vontade, sabe? De você se erguer, olhar e falar, puxa vida, tem muita gente que depende de mim, né? E aí o que acontece? Você levantar e tocar esse negócio para frente. A minha maior dificuldade foi levantar. Foi levantar e enxergar que eu poderia fazer isso acontecer. Então, foi muito difícil, Vanessa. Mas eu vou te falar, com muita força de vontade, foi muito bom. E E qual que foi, foi a virada de chave aí dentro da sua cabeça que saiu desse lugar? Porque, ó, você tava com dificuldade de levantar e de sim, repente você achou força de vontade. E tem um momento entre essas duas coisas que foi aquela virada de chave que você falou, pô, aconteceu tal coisa, ou senti tal coisa, pensei tal coisa. E isso me ajudou a ter força de vontade, porque às vezes tem gente que não consegue levantar, sim, sim. não consegue É achar essa assim, força de vontade. muitos, como você está dizendo, cada um ele vai ter que voltar para o seu eu interior, né? E às vezes achar isso aí. Mas Qual que foi o seu? no É, meu qual que foi o caso, seu? o que que foi? Eu queria ter uma qualidade melhor de vida, dar uma qualidade melhor para minha família, né? Então eu via que as coisas estavam apertando muito. E aí você com um filho pequeno em casa, você tá ali, você não tem chão, você não tem um norte. Até amigos, parente, tudo, minha esposa, mesmo que está ali do teu lado, você não consegue enxergar. É muito louco isso, muito louco. E você não consegue enxergar. Mas a minha maior sacada ali dessa virada de chave para mim foi que eu chegou num ponto que assim, eu estava tão deprimido, tão para baixo, que eu falei, meu Deus, o que que eu tenho que fazer para mudar isso aí? E eu já estava assim, carregando um fardo muito pesado. E aí eu senti assim que eu era capaz. Eu sentia essa energia, mas ao mesmo tempo você está assim, como se fosse acomodado, sabe? Você está ali, frágil, tudo. E aí eu senti aquela energia, falar assim, tenta, vai. Eu sentia isso. Eu falei, eu vou tentar. E deixa eu só entender, quando você estava lá deitado, deprimido, você sentia que você era capaz ou você não sentia e de repente você passou a sentir? Eu não sentia nada. Eu sentia que eu era incapaz, eu sentia que eu não poderia. Assim, eu fiquei até pensando, qual o sentido da vida? Eu ficava me questionando. Legal você falar isso. Eu ficava, Muita gente faz esse sim. Eu questionamento. falava, meu Deus, qual o sentido da vida? Aí eu até pensei uma coisa interessante. Eu falei, o ser humano, ele veio para viver ou para existir? Eu ficava me questionando isso. É sério. Que Porque legal, tem a fala mais diferença. sobre isso, eu quero saber. Porque eu ficava assim, qual que é o sentido da vida, né? Eu em casa, sem vontade nenhuma, podia vir a minha esposa me agradar, a minha filha, nada fazia sentido.
E assim, era uma tristeza profunda. Mas aí o tempo vai passando e, por incrível que pareça, aí eu comecei a refletir e buscar. Eu falei, eu tenho que achar forças para isso, né? Eu tenho que achar. Aí eu parei de me vitimizar. Eu falei assim, vou tentar. Já estava bem mais desanimado, mais gordo, largado, muito mal. E eu falei, eu tenho que sair dessa. Eu tenho que dar a volta por cima. Mas ao mesmo tempo alguma coisa me puxava, sabe? Me puxava. E nada que a minha esposa, minha mãe, os amigos chegados mesmo falasse, não adiantava. Não Nada adiantava nada, adiantava continuava nada. se sentindo Você continua incapaz. incapaz, inútil, tudo. Por que que aconteceu? Por que eu permiti que isso acontecesse? Por que que eu não tomei? E Se fica aquilo, cobrando. se cobrando. Você fica, como se fala, né? Se autoflagelando ali, você se cobrando. Por que isso? Por que aquilo? Tal. Aí você fica mal. Aí, de repente, chega um certo momento que eu acho que não tem mais para onde você ir. Você já está lá no fundo. Eu falei, quer saber? Eu vou me erguer. Vou tentar. Aí você começa a ir, começa a sair aos poucos, vai indo. Mas assim, nada tem sentido ainda. Mas se não tomar, você não tomar assim, a sua decisão e falar, eu vou tentar, e tentar, não tem ninguém que possa te ajudar. Não adianta. E foi Não isso que adianta. aconteceu com você. Sim. Você estava lá se Eu sentindo senti a incapaz, necessidade inútil, de. mal. Isso. Você falou, caramba, e se eu for capaz? Eu preciso Isso. tentar. É isso aí. E aí você veio o pensamento do eu preciso tentar pelo menos, Exato. e você realmente tentou. Exatamente. E quando você tentou? Aí Aconteceu o quê? quando eu tentei a primeira vez que eu saí, até a Van mesmo falava, volta para academia, faz alguma coisa. E eu, uma dificuldade, aí fui, meio na marra, um dia, 2, 3. Aí comecei a clarear, ver as coisas diferentes de novo. Parecia que, assim, aquele brilho começou, como diz, a energia, a aura, sei lá, começou a brilhar de novo. Tava tudo cinza, né? Aí começa a brilhar de novo, as coisas mudarem, fluir. Aí eu comecei, falei, meu Deus, eu tenho que tentar, eu tenho que buscar forças e não vou desistir. Aí eu comecei a enxergar, assim, como se fosse eu, líder da casa, tá fraquejando. E eu pensei, não posso mostrar isso para elas. Então eu quero ser capaz. E comecei. Aí fui, Vanessa, depois que eu comecei a subir, aí eu parei de me vitimizar, ver que o que passou, já passou, não tem como voltar atrás, honrar os compromissos, trabalhar, se dedicar, conhecer pessoas novas, estar no mercado, estar participando de coisas, sendo visto. Nossa, comecei, daqui a pouco as coisas deu uma reviravolta tão boa, tão positiva. Vanessa, que eu vou te falar, a cada dia eu agradeço, cada dia, cada minuto que eu acordo, por estar aqui contando isso. E assim, tudo para mim hoje é diferente. Antes eu pedia muito. Todo dia de manhã eu pedia alguma coisa. Hoje não, eu só agradeço. Todo dia eu agradeço. A cada minuto, o que eu faço, as pessoas que estão ao meu redor, sabe? Sempre estou buscando algo novo, sempre estou, como um pouco que você me conhece, alguém fala de alguma coisa, eu, caramba, eu posso ajudar esse cara. Pô, alguém tá, puta, eu posso ajudar, eu posso fazer por onde. Então eu posso. Então eu sinto que eu posso. Hoje você não se sente inútil. Não. Você não se sente incapaz. Nem nada. Zero. O Bira que eu conheço realmente não se sente desse jeito. Mas Sim. você já se sentiu. Muito, muito. E tem muito pai de família assistindo nesse momento. Sim. E de repente já se sentiu um fracassado, igual você falou, Sim. no sentido de ser o homem da casa, de estar ali. E essa pessoa, de repente, ela não está conseguindo levantar. Sim, Como sim. você não conseguiu. E assim, o que eu digo, não só como um pai de família, né? Uma mãe, um namorado, sei lá, que seja, vai passar por isso. Mas é assim, é como eu penso assim, é uma fase de escuridão. Mas toda noite sempre vai ter um pôr do sol lindo. Então é questão de tempo.
né? Nós não podemos julgar as pessoas quando elas estão assim, sabe? Às vezes eu pensava, né, via alguém assim, falar, nossa, que besteira, né? A gente julga, nossa, para que tá assim, tem tanta coisa. E é engraçado que não é dinheiro, gente, não é roupas, não é carro, não tem nada que agrade. Não Quando tem você está nada. naquele momento. Quando você está naquele momento. E você sabe dizer o que te levou para esse buraco que você já viveu? Sim, sim. Muita decepção e angústia, até no meio de convívio. Você entendeu? Na conexão com as outras pessoas. Conexões com outras pessoas e até mesmo jogada errada. Como assim? Vou dar um exemplo. Você está trabalhando e você tomar uma decisão no trabalho errado. Normal. E você ser julgado por Muita isso. gente Sim, já tomou decisões sim. erradas. Eu Eu já tomei acredito também, que todo normal. mundo Mas E ali assim, você se cobrou. aí você se cobra e às vezes você toma até um prejuízo grande, né? Até financeiro mesmo que seja, ou até em questão de estar sendo visto por outras pessoas, que você se preocupa com o que as pessoas vão te julgar. Você Então vamos entendeu? lá. Você estava lá fazendo seu trabalho, tal, vivendo sua vida, e aí você tomou algumas decisões que não foram as mais acertadas. Sim, E aí você ficou preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim. exatamente. Então, de alguma maneira, você ficou preocupado em agradar as Exatamente, que pessoas. isso é uma coisa da minha personalidade, né? Eu sempre busco em agradar todo mundo, né? E aí, onde é que fica o Bira? Nessa Exatamente, história. Como é exatamente. que você agrada você? Exato, é quando você falha, você se cobra, né? Entendi. Então você se cobra muito. Então, até assim, como você disse, né, para as pessoas que estão em casa, eu sei que muitos não são assim, às vezes tem problema no trabalho, em tudo. Pode ter certeza, isso passa. Isso vai passar. Mas assim, não adianta. Eu sei que às vezes eu falando isso agora, graças a Deus estou muito bem hoje, psicologicamente, fisicamente, financeiramente, a gente está se recuperando de tudo que passou. Então, você só tem que agradecer, né? E assim, mas as pessoas que estão nesse momento passando por isso, eu só tenho uma coisa a falar, tem que ter fé, tem que ter fé. Se a pessoa não buscar uma solução, que incrível, Vanessa, sempre tem uma saída. E esse é o ponto que eu gostaria de entender mais e saber mais. Porque, por exemplo, você falou assim que antes você ficava preocupado com o que as pessoas iam pensar de você e tudo mais. E você falou, mas eu gosto de agradar as pessoas. E existem níveis de fazer Sim. isso. Existe um nível do tipo, olha, eu vou receber você na minha casa, eu quero que você se sinta bem-vindo, eu quero que dê tudo certo, é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é, eu vou fazer tudo que os outros querem que eu faça e nunca vou seguir o meu coração. É um outro nível de Sim. querer agradar as pessoas. Sim. Entende? E aí, pela sua fala, e eu quero saber se é isso mesmo que eu entendi. Pela sua fala, naquela época em que você estava no fundo do poço, você estava querendo agradar as pessoas em primeiro lugar, Sim. sem pensar em Sem você. pensar em mim. Eu sempre... Não era só um agradar do tipo, eu quero que dê tudo certo aqui com a minha visita. Sim. Era um assim, nossa, eu quero agradar a expectativa que os outros têm em relação a mim. Em relação a mim. Era muito isso. Era, não Muito, era? muito, muito isso. Eu sempre queria estar... sempre que todo mundo falasse, pô, o cara é top. Pô, o que o pessoal Um quisesse, reconhecimento. um reconhecimento. Exato. Eu queria ter um reconhecimento. Hoje, eu já não me preocupo tanto com isso. E é importante você falar isso, porque o que eu vejo do que você está contando não é que somente o tempo que resolveu. Você mudou uma coisa, você mudou, pelo menos uma coisa, talvez mudou mais. Mas você mudou a necessidade que você tinha de buscar o reconhecimento das pessoas. Por exemplo, antes você chegasse perto de mim, e é engraçado, se alguém, você me lembrasse alguém que já me fez mal antes, eu olhava para você, eu já estava com receio. Essa mulher parece que ela não é legal, não. Aí você já não queria nem conversar. Aí daqui a pouco você começava a conversar, você fala, nossa, que pessoa doce. Nada a ver, né? Não tem nada a ver. Mas aí é que a gente já, assim, e quando você cai, que você apanha um pouco, quando você está se reerguendo, que vem alguma coisa do mesmo sentido para te derrubar, você já está calejado, você já está esperto. Fala, opa, esse não é o caminho. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Então já vem aquele sinal
de alerta, né? Uhum. Então é muito interessante. É igual eu vi já um videozinho de treinamento de cavalo, né? Que eles pegam o cavalo, né? Dá um tiro para cima, cavalo de corrida, né? Dá um tiro e dá uma chicotada nele, aí ele corre. Então quando ele já está treinado, é só dar o Só tiro e tiro ele que já ele já corre. corre. Então é a mesma coisa. Então já vem um sinal de alerta. Pau, deu tiro, você já dispara. Então você fala, ó, sai de perto desse pessoal aqui que não é legal. Quando a pessoa está lá, que ela não olha e fala, meu Deus, não tem saída, não tem saída, não tem saída. Mas tenta buscar lá no fundo do coração, tentar refletir, pensar em alguma coisa que te fez bem. Começa a respirar profundo, sentir, almejar, aquela coisa, algo que te dê uma sensação gostosa na vida. Todo mundo tem isso. Então você tenta buscar. Eu fiz isso, né? E te Por isso, ajudou? pra caramba, bastante. Então assim, eu começava a ver aquela sensação gostosa de estar podendo viajar com a família, poder estar Lembrando de memórias lembrando que você fazia isso. coisas boas e o que eu poderia fazer. Por exemplo, eu falei, puxa, mas se eu tiver condições de ter sucesso de novo, eu quero fazer isso, aquilo. E são coisas simples. Não era coisa Não é ir para absurda. Maldivas? Não, Maldivas ainda não, onde eu vou. Mas assim, eu queria simplesmente estar numa padaria comendo um pão na chapa com os amigos dando risada. Você entendeu? Um exemplo bobo, coisa simples, que assim, não Mas- tinha mais sentido. Mas que você queria muito aquilo, querer Sim. aquilo. Queria aquilo, exatamente. E aí, até as pessoas que estavam em volta de mim, querendo me agradar nisso, não tinha sentido. Aí você voltava, nossa, o que que eu estou fazendo? Né? Aí vinha a esposa te agradar e você, aí de repente você não queria compartilhar com ninguém e às vezes você preocupado em ela pensar, puxa vida, né? Você tinha alguma preocupação? Me fala mais dessa preocupação. Sim, Porque, assim, sim. muita gente que de repente está passando hoje por uma situação parecida, também tem medo de compartilhar, tem Sim, receio às de. vezes o medo que tem, porque assim, quando você tá com, eu acho que a família, ou esposa, esposo, ou morando com alguém, que tudo que você fala a pessoa sempre dá contra, isso e aquilo, você fica com medo, né? De falar alguma coisa, de estar em algum lugar e falar onde está, o que quer fazer, algo e essa pessoa sempre dá contra, né? Mas às vezes essa pessoa, ela quer o teu bem, só que a gente não enxerga isso. E aí o que acontece? Como você passa um tempo convivendo com essa pessoa, você começa a pensar o que ela está pensando de você, mas você não fala Você não fala, você não pergunta o que ela nada, pensa, mas você só que está você fica, o achando que será que ela está pensando de mim? exatamente. Aí é uma coisa ruim, É ruim. é muito ruim. Então eu comecei a perguntar. Que legal. Eu comecei a perguntar, o que você acha disso? Aí via que a resposta é totalmente diferente Daquilo que você esperava. do que eu esperava. Que legal. Você entendeu? Aham. É a mesma coisa, né? Minha esposa às vezes chegou em casa, tal, tudo, né? Eu cansado. Aí ela foi lá, fez os cílios, né? Tava linda. Aí ela chegou, olha pra mim, você viu como é que eu tô hoje? Eu olhei, tá. Não viu nada diferente? Eu falei, caceta, E o agora? que tem de diferente? Eu falei, nossa, tá linda. Não, você não viu que eu pus cílios? Eu falei, ah, lindo os seus cílios. Eu reparei, não tinha reparado. Porque às vezes está com a cabeça a mil. Mas se ela falar, olha, eu coloquei um cílios, aí eu vou olhar, nossa, ficou lindo. Então ela me mostrou aquilo ali. E às vezes é difícil em casa ter isso. Né? Então quando você começa a mostrar o que as pessoas querem ver, falar, olha, estou sentindo assim, tá. De repente, você está ali em casa mexendo no celular, ela está com um problema, você está ligando, mas quando ela vem falar, você, opa, peraí, gente, vamos parar, vamos dar atenção para o negócio. Às vezes para mim é bobeira, mas para ela é um negócio grave, é sério. E é interessante porque, olha, antes você colocava a minhoca na sua cabeça, imaginando o que será que ela vai pensar de mim se eu falar o que eu tô sentindo. Exatamente. E aí, a hora que você fala, ah, deixa eu falar. Aí vê que a pessoa pensa diferente. Aí Exatamente. você, opa, E quando a não é tão pessoa, ruim. às vezes o companheiro percebe que você está passando, você está diferente, você está estranho, você está triste, sentem, todo mundo sente, né? Claro. E vê que você não está legal e a pessoa quer teu bem, ela vai te ajudar. Por mais que você não enxergue isso, mas ela está ali para te ajudar. Só o fato dela estar do teu lado, ela está te ajudando. Né? E aí comecei a ver o sentido também das coisas na minha filha. Às vezes ela fala, pai, eu quero, vamos comer num restaurante japa. Eu, puxa vida, hoje não dá, hoje estou meio sem grana, não vai dar.
Eu falei, filha, não dá. Ah, mas leva o cartão, porque para as crianças, Criança cartão, acha que esse dinheiro, cartão tudo bom, é infinito. é infinito. Aí eu falei, puxa vida, filha, hoje não vai dar. Aí daqui a pouco vê lá, ela pegava, inventava alguma coisa, comida, e fazia e brincava, nós vamos comer fora, fazendo na varanda de casa, um negócio. Aí você começava a interagir, você vê que ficava muito melhor até do que você jantar fora. Você inovava, fazia algo diferente, né? Então, para ela, nossa, é uma coisa diferente. Então você começa a ver o reflexo que você está transmitindo para os outros também, principalmente para a família, né? Sua energia pesada, você começa a ver, respirar bem, buscar, procurar o teu eu interior, né? E aí quando você acha, você começa a subir de novo, aí você começa a treinar. Às vezes não é questão nem de mudança de físico, mas de você se sentir bem, sentir à vontade, você já vê que o clima melhora, as coisas em volta, a energia fica leve. Você falou várias vezes de encontrar o seu eu interior. Para uma pessoa que ela não tá conseguindo encontrar o eu interior dela, assim, o que que você fez que você conseguiu encontrar esse eu interior? Porque pode ser que ela esteja nesse mesmo momento agora falando, pô, como é que eu encontro o meu eu interior? E aí a gente quer saber como que você fez, o que que você fez que falou, pô, isso aí me ajudou. Tá. Ó, é o que eu tinha dito um pouco atrás, que foi o quê? Uma das coisas importantes para mim. Eu comecei a querer a buscar, almejar algum sucesso. Eu comecei a mentalizar, eu comecei a parar de pensar nas coisas negativas e de me vitimizar. Que é importante, porque assim, você pode estar no trabalho e teu chefe dá uma dura e você fala, mas eu faço tudo e ele não reconhece isso e aquilo, pô. O problema não é dele, o problema é teu, você entendeu? Então, se ele está enxergando isso em você, ele é teu chefe. Então, você não está fazendo um trabalho direito, você entendeu? Então, tudo você se auto-vitimiza, fala, nossa, fiz isso aqui, pô, tô agradando, o cara, ninguém não tô tendo reconhecimento e tal. Então, começa a mostrar, né? E aí, uma das coisas que eu fui buscar lá no meu eu interior era isso. Eu queria mudar de vida. Eu comecei a buscar, almejar. Falei, vou parar de me vitimizar. Não foi fácil. Eu falei, eu tenho que sair disso. Aí comecei a buscar forças para se erguer e falar, eu tenho que sair. Eu tenho que mudar de vida. E comecei, Vanessa, a seguir meu caminho. Foi. E aonde foi, e estou caminhando ainda. E não vou parar. É isso Você aí. entendeu? Para mim, a gente até brinca, o céu é o limite. Eu Sim. tenho muitos projetos. E o mais gostoso é que quando você faz de coração, de peito aberto, com vontade, e as pessoas ao teu redor já falam de alguma coisa, você já fala, puxa, esse aqui eu posso ajudar, esse aqui também, eu vou para cima, vem comigo e tal. As coisas fluem. É muito gostoso. Então, assim, aí começa você estar rodeado de pessoas boas, você entendeu? Pessoas boas. E aí você começa, como diz, não digo nem peneirar, né? Mas você começa a estar com energia boa e atrai pessoas boas. Né? E quando você está no fundo do poço, às vezes, há um cuidado também que tem que ter, que mesmo quando você está fragilizado, você está mal ali, às vezes vem uma pessoa te estender a mão e você pensa que essa pessoa vai te puxar. Você espera alguém. Você está dependendo de alguém para te tirar. Esse alguém nunca vem. Ele não vem. Porque quem tem que sair é você. É você. Você tem que levantar, se erguer e falar, não, eu tenho que sair dessa. É interessante você falar isso, porque às vezes as pessoas vão ter apoio nessa situação, vão, mas é uma decisão que a pessoa faz. Exatamente. E é uma decisão que não é fácil, porque se a pessoa está muito mal, a ponto de não conseguir levantar da cama, existe uma tristeza muito profunda, uma coisa muito, muito ruim acontecendo, falta direcionamento. E poder saber exatamente o que quer é uma coisa importante, igual você falou. E parar de querer ficar agradando todo mundo. E aí, nisso tudo, já não tem mais como se vitimizar, igual você tá falando, porque você olha e fala, pô, não é o fulano, não é o ciclano, não é o beltrano, é a forma como eu lido com fulano, como eu lido com ciclano, Você tem que como eu ver, lido com você tem que, beltrano. assim, aprender a se amar, você entendeu? E as pessoas que estão em volta de você, se eles estão ali é porque eles gostam de você. Se as pessoas te ligam, começam a te procurar,
Puxa, vou fazer um evento, cara, quero que você me ajude. Puta, vamos divulgar isso, vamos estar juntos. Então as pessoas gostam de você. Então começa a procurar, tá no meio das pessoas que gostam de você. E aquelas pessoas que não dão muito valor, eu me preocupava também. Antes eu queria ir atrás, entender por que não gosta. Hoje não, falo, olha, também não desejo mal. Falo, olha, Deus te ajude. Vai, segue teu caminho. Vai em paz, né? Segue seu caminho, vou seguir o meu. Então tá tudo certo, você entendeu? Mas é engraçado que assim, eu de coração, é tão interessante que eu brinco assim, eu não tenho assim um inimigo, alguém que eu odeie, que eu deseje mal, não tenho, não tenho isso. Isso é gostoso, eu senti, né? Isso aí. E é uma coisa assim, no passado, você quando alguém te prejudica, você quer, pô, vingança, quer estar com raiva da pessoa. Hoje eu não tenho raiva de ninguém. E até pelo contrário, até aqueles que me prejudicaram lá atrás, eu agradeço. Porque eles me deram força para eu estar onde eu estou hoje. Por que que você acha isso? Me explica. Por que que acontece, Vanessa? É tão interessante que se eu não tivesse passado por aquilo, eu não enxergaria algo que hoje eu enxergo melhor. Eu não tenho uma visão plana como eu tenho hoje. Porque se eu tivesse, essa pessoa não tivesse me prejudicado, às vezes eu estaria errado até hoje. E hoje não. Hoje eu tenho outra visão da vida. Hoje eu tenho metas, eu tenho objetivo. Antes eu não tinha. Você entendeu? A gente até brinca assim, quando a gente leva um tombo grande, você tem que levantar. E às vezes aquela pessoa que te derrubou, você fica com raiva. Mas até aquela pessoa que te derrubou, a gente teve que passar por isso. Hoje eu entendo, faz parte da vida. É o caminho que nós escolhemos. Então, a gente tem livre-arbítrio para fazer o que quiser, mas se você procurar o certo, vender um carro com excelência, atender bem na clínica, ajudar alguém que está precisando de verdade, né? Até recentemente, um rapaz que se acidentou, fui visitá-lo, o irmão dele, ele falou, meu irmão, puta, levamos para a clínica, o cara não tinha condição, puta, ajudamos o cara tá feliz. Ele foi lá, levou bombom para as meninas, agradou. Ele fala, cara, primeiramente tinha que agradecer a Deus, depois a você. Eu falei, cara, não deve nada. Eu fiz isso de coração e espero que você faça isso por alguém, como eu fiz por você. Só isso. Passa para frente. Passa para frente. Passa a bondade. Vamos embora, vamos tocar a vida. É gostoso isso aí. Se tivesse uma pessoa lá que está assistindo nesse momento a gente e que se vê muito parecido com aquele Bira lá de trás, que não conseguia levantar da cama, que não conseguia força de vida, que não conseguia nada disso, que mensagem você deixaria para essa pessoa? Eu deixaria uma mensagem, Vanessa, assim, tenha fé, acredite em você, busca o melhor de você, os melhores momentos da sua vida, que você passou, que você acredita que você estava trilhando aquele caminho gostoso, que você consiga chegar, consiga almejar isso aí. Mas, só você pode sair dessa. Ninguém vai fazer isso por você, ninguém. Pode acreditar em você. Não é fácil, mas também não é impossível. Você tem que buscar lá de dentro do teu eu interior, que é o teu eu maior, né? Então, você consegue. Que legal. Pode ter certeza. A minha vontade é ficar aqui batendo papo com você Vambora. por um monte de tempo, mas infelizmente a gente não consegue ficar mais. Então eu quero agradecer, assim, a hora passou voando. Vanessa, E assim, foi maravilhoso ouvir você falar, contar a sua história de superação, seus sentimentos, suas viradas de chave. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. eu pretendo, e a minha missão de vida é estar ajudando muito mais gente. Show de bola. Eu quero estar aí nessa pegada, em vários projetos novos, para isso. E vamos te ajudar. Maravilha. E para bom? você que está aí assistindo, aproveita essas reflexões que o Bira trouxe sobre a vida, sobre essa questão do quanto que ele não sabia o que ele queria, o quanto ele queria muito agradar as pessoas e o quanto isso atrapalhou ele naquele momento. Olha para a sua vida agora. Quem é que você fica querendo agradar a todo custo, a custo inclusive da sua energia de vida? Será que vale a pena você ficar buscando agradar tantas pessoas a ponto de nem saber o que você quer realmente para sua vida? Então, observe tudo isso que ele falou, essa virada de chave, essa superação dessa história, para que você possa superar esses obstáculos que você está vivendo aí e realmente trilhar o caminho dos seus sonhos. Lembre-se de uma coisa muito importante: o seu tempo ainda não acabou. Supere o que você precisa superar e siga em frente. A gente se vê num próximo episódio. Tchau, tchau.